Oi pessoal, bom dia. Vamos falar um pouquinho sobre fator de empacotamento atômico e acredito que vai ajudar nos exercícios da lista 2 de ciência dos materiais. O que é o fator de empacotamento atômico? Como que a gente calcula o fator de empacotamento atômico? Tá? Esse é o primeiro passo. O que tem que entender? Que ele é o volume dos átomos de uma célula unitária, tá? Ou seja, a quantidade, o volume de átomos que tem dentro da célula unitária, né? Pelo total, pelo volume total dessa célula unitária. Então, como que a gente calcula esse Fe? Ele é um número, eu posso calcular assim, se eu quero saber o volume total de átomos, eu posso, quantidade de átomos que eu vou ter dentro da célula unitária, né? Vezes o volume de cada átomo, tá? Lembrando sempre que a gente está trabalhando nesses exercícios, né, o átomo sendo uma esfera rígida, tá? Então, é uma relação, né? Quantidade se eu tenho o número de átomos vezes o volume de cada átomo, pelo volume da célula unitária, tá? Eu consigo calcular o que? Esse fator de empacotamento. Ou seja, quanto que está empacotado ali dentro dessa célula. Imagina uma sala de aula, né? Uma sala de aula lá retangular, né? Cheio de... e você imagina com quantas bolas de basquete, por exemplo, a gente conseguiria preencher aquela sala de aula, né? Então, eu vou colocar várias bolas de basquete dentro da sala de aula e vai ter vazios lá dentro também. Então, quanto que eu consigo empacotar essa sala de aula com bolas de basquete? É mais ou menos essa analogia, tá? Mas eu vou calcular com vocês aqui, para o fator de empacotamento atômico, vamos começar pela célula cúbica mais simples, né? Que é a cúbica simples, né? A gente chama de célula cúbica simples, tá? Que é a CS, tá? Vamos lá, cúbica, tá? Cúbica simples, opa, tá? Primeiro passo, né? Vocês precisam entender como que é a cara da célula cúbica simples, tá? Então, desenhe, né? Eu sempre digo para vocês, desenhe o cubo, né? Vamos lá, a gente faz o cubo primeiro, tá? Então, desenho cúbico, a gente está trabalhando as células cúbicas, né? A cúbica de corpo centrado, a cúbica simples, a cúbica de corpo centrado e a cúbica de face centrada. São as principais células aí que a gente está trabalhando nesse momento, tá? Então, a célula cúbica simples, pessoal, ela tem o que? Ela tem um átomo, tá? Em cada vértice. Então, ela tem aqui, eu vou tentar desenhar da melhor maneira possível, ela tem um átomo aqui, esse átomo vai grudar com esse daqui, lembrando que todas essas esferas aqui que eu estou desenhando, tá? Elas têm o mesmo volume, tá? Porque é o mesmo elemento químico, beleza? Então, ó, tá vendo? Ó, eu desenhei só a parte desse plano da frente aqui, tá? Mas vai ter outra aqui no fundo, vai ter outra nesse vértice, vai ter outra nesse vértice, tá? Então, esse volume aqui, ó, que tá dentro, né? Dentro aqui, ó, da célula, tá? Que é o que a gente considera, tá? Então, qual é o número de átomos que tem na cúbica simples, tá? Ó, número de átomos na cúbica simples, tá? Dentro da célula. Eu vou ter, como eu tenho 8 vértices, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices, e em cada vértice eu tenho uma esfera, tá? Eu tenho, então, 8, só que dentro da célula, eu só pego o quê? 1/8 dessa esfera, tá? Então, fica 8 vezes 1/8, né? Isso é igual ao quê? 1 átomo. Então, na célula cúbica simples, tá? É como se eu tivesse um átomo dentro desse volume desse cubo, tá? E como que eu calculo o volume, tá, da célula? A célula unitária não é um cubo, como que eu calculo um cubo? É como que ela A ao cubo, né? Ou seja, se eu considerar a aresta, né, como sendo A ou lado, né? Aqui, ó, como é um cubo, né, pessoal? Então, eu tenho aqui, ó, A, tá vendo, ó? A vezes A vezes A. Eu tenho o volume de um cubo, certo? Então, como que eu calculo o fator de empacotamento atômico? Olha lá, ó. Número de átomos vezes o volume de cada átomo. Eu já descobri quantos átomos tem na célula cúbica. Um átomo, tá? Qual que é o volume de uma esfera? Vocês lembram qual que é o volume de uma esfera? É 4, tá? Volume, aqui, ó, vou escrever aqui, ó, volume da esfera. O volume de uma esfera vai ser 4/3 de π, tá? Raio ao cubo, tá? Esse é o volume de uma esfera.
Então, como que eu vou calcular o fator de empacotamento da cúbica simples, tá? Vamos lá, ó. O fator de empacotamento atômico vai ser igual. Quantos átomos tem na cúbica simples? Um átomo, tá? Vezes. Qual que é o volume de cada átomo? 4 terços, né? 4 terços de π r ao cubo, dividido pelo volume da célula. Qual que é o volume da célula? A ao cubo, tá? Ah, mas tá meio estranho, né, professor? Ó, tem um raio aqui e tem o A, tá? Lembrando que o A, como que é o A? O A significa parâmetro de rede, tá? O que é o parâmetro de rede? É a aresta, tá? É a aresta aqui, tá? Ou seja, é o lado da célula unitária. Na célula cúbica simples é bem fácil a gente fazer uma relação entre o parâmetro de rede com o raio atômico, né? Eu vou pegar esse plano aqui, ó, da frente aqui, tá? E vou tentar desenhar mais aqui, ó, para ele ficar um pouquinho melhor, ó, tá? Olha aqui, ó. Então aqui eu tenho um quadrado, né? É um cubo, lembra que é um cubo, né? Como que eu vou ter aqui esse parâmetro de rede? Deixa eu melhorar aqui para vocês, ó. Então eu vou ter um átomo aqui, ó, tá? Tentar desenhar da melhor maneira possível. Ai, meu átomo não está tão bom, né? Mas isso aqui é uma esfera, tá, galera? Tá? Ou seja, aqui a frente é um círculo, ó. Tá vendo? Então, eu vou ter aqui também, né, na parte de cima, tá? O lado vale A, não é isso que a gente acabou de mostrar ali, ó? É o parâmetro de rede, tá? Esse pedacinho aqui, ó, daqui até aqui, é o raio, tá? Do meu elemento químico. Esse outro pedacinho aqui, ó, é também o raio do meu elemento químico. Então, quanto que vale o parâmetro de rede? Ó? Facilmente dá pra gente verificar que o parâmetro de rede, que é o A, vale 2 raios, ó. Raio mais raio, 2 raios. Então, ó, muito fácil a relação da cúbica simples, né? Aqui é o meu parâmetro de rede, tá? E aqui é o meu raio atômico, tá bom? É uma relação entre parâmetro de rede e raio atômico, tá? Daí é só substituir aqui em cima, né, no fator de empacotamento, olha lá, ó. Fator de empacotamento atômico vai ser igual, né? Aqui eu já posso deixar 4 terços de πr ao cubo dividido, tá? Quanto que é o A? 2R ao cubo, tá vendo? Eu substituí o parâmetro de rede por 2R, tá? Agora é só a gente realizar aí uma continha matemática, né, e fazer a simplificação. O fator de empacotamento atômico vai ser 4 terços de πr ao cubo dividido, quanto que é 2 ao cubo? É 8, né? Raio ao cubo. Olha aqui, ó, o raio ao cubo pode cancelar com o raio ao cubo de cima, né? Fazendo essa continha, né, eu vou ter o quê? Que 4 terços de π vezes, né, vou multiplicar aqui para o inverso, vezes 1 oitavo, tá? Então, o meu fator de empacotamento atômico vai ser 4π dividido por 3 vezes 8, 24. Pode usar a calculadora, vou fazer uma conta rápida aqui, tá? Vai ser 4 vezes π, tá? Dividido por 24. Isso daqui vai me dar um fator, deixa eu subir aqui um pouquinho, fator de empacotamento atômico de 0,52 aproximadamente, tá? Vou deixar duas casas aqui, ó. Ou, que é muito comum, né, a gente colocar o fator de empacotamento atômico como sendo, né, vou colocar em porcentagem aqui, ó, 52%, tá? O que isso significa? O que esse número significa, pessoal? Que na a cúbica simples, tá, o fator de empacotamento atômico, ou seja, dentro da célula, 52% da célula, tá, ó, ela é composta, tá, por átomos, tá? E o restante lá, o 48% que sobrou, o que significa isso? Que 48% dessa célula, ela é feita de vazios, né? Tem vazios lá dentro, tá? Então, essa célula cúbica simples, ela não é tão empacotada.
Então, muitos dos metais, eles não cristalizam nesse tipo de célula cúbica simples, tá? Porque existem muitos vazios dentro dessa célula. Então, aqui foi um passo a passo de como a gente calcula esse fator de empacotamento atômico da célula cúbica simples. No próximo vídeo, eu vou calcular com vocês a cúbica de corpo centrada e a cúbica de face centrada. Tá bom? Espero ter ajudado aí, pessoal. Um abraço.